toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra o som da tua igreja. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te rendemos toda a honra, glória e louvor. O Senhor é a pessoa mais importante desse lugar, Espírito Santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra, Senhor, enche da tua glória, Pai. Pois essa é a promessa que o Senhor tem para a tua igreja. Que isso aconteça aqui, Senhor, em todos os momentos, em todos os cultos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos a ti, ó, só a ti, ó Deus. Aleluia, Senhor, fala conosco, ó Pai. Fala conosco, ó Deus. Traz a revelação, ó Deus, a tua palavra, ó Deus. Mostra-nos, ó Pai, o teu querer, o teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós, pois somos falhos, precisamos da tua misericórdia. Precisamos, Senhor Jesus, do teu sangue, nos purificando de toda injustiça. Nós precisamos de ti, para poder estar, né, diante da tua presença, Senhor, no trono santo, no santo dos santos, ouvindo a tua voz. Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra, ó Deus, por meio da tua palavra e por meio do teu Espírito Santo, Senhor. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a ti, Senhor. A igreja aplaude o Senhor, toda a honra e glória ao nosso Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Boa noite, paz seja com todos. Você pode se sentar no seu lugar. Aleluia, mas fique com o seu coração aberto para você ouvir a palavra do Senhor agora. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus nos fala: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio delas. Desde o momento que nós nos reunimos com essa intenção de adorar a Deus, precisamos abrir o nosso coração, amém? Precisamos já deixar o coração aberto para Ele falar conosco. Não importa as circunstâncias, não importa onde, o que nós estamos vivendo, quem está do nosso lado. Não importa. Importa que nós tenhamos nosso coração aberto para Deus falar conosco, amém? Eu quero pedir para você que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então a palavra de Deus nos diz assim: e não sejais conformados, ou não se conformem com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir: e não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pastora Graça, ela começou a trazer essa mensagem, foi no domingo passado, Domingo passado, ela falou bastante do versículo 1, chegou a ler esse versículo 2, e a gente vai dar continuidade. Porque uma das palavras que a gente vai ouvir muito, além do tema do ano, que é perseverança, ou ser perseverantes em direção aos propósitos do Senhor para a nossa vida, uma das palavras que a gente vai ouvir muito é a palavra rompimento. Rompimento. Inclusive esse tema, essa mensagem, eu coloquei aqui um tema só para a gente se orientar. Rompimento pela transformação na palavra de Deus. Agora, o que significa rompimento? Então a gente vamos entendendo o significado das palavras. Do dicionário da língua portuguesa, rompimento significa a ação ou efeito de romper, ou romper-se, alguma coisa que se rompe. E o que é algo que se rompe? É algo que se parte, algo que sofre uma ruptura, que sofre uma rachadura, algo que acaba se abrindo, certo? Então esse é o significado da palavra rompimento, algo que acaba tendo uma ruptura, uma rachadura, um ferimento, alguma coisa que tem uma ruptura. Agora, tem alguns lugares, algumas áreas, em que essa palavra também é muito usada, por exemplo, na área no mundo corporativo, nas empresas. Rompimento significa quebrar paradigmas, ou seja, você romper com um hábito, alguma coisa que acontece sempre do mesmo jeito, então você vai e faz de uma forma diferente, você rompe um paradigma, você quebra esse paradigma, você faz algo diferente. Para quê? Para que essa situação de você fazer essa mudança de paradigma, faça com que você não seja limitado no seu crescimento. Eu estou falando isso na área empresarial, no mundo corporativo. Na psicologia, estou trazendo aqui alguns conceitos para você. Na psicologia, rompimento significa, presta atenção, que eu vou ler aqui, interrupção de um processo. É mais ou menos parecido com o conceito no mundo corporativo, Você quebra um paradigma, você interrompe o processo que sempre é de forma repetida. Pode significar uma mudança drástica de comportamento, ou a quebra de padrões estabelecidos, como a ruptura de hábitos antigos, ou com um ciclo prejudicial, uma coisa que você faz sempre do mesmo jeito, e acaba te prejudicando, mas você não consegue mudar isso. Na psicologia, rompimento significa você interromper esse processo que às vezes te prejudica, certo? Em resumo, o rompimento na psicologia é um evento que força uma mudança interna na estrutura da pessoa. Pode ser uma oportunidade para crescimento pessoal, o desenvolvimento de novas habilidades e de enfrentamento e de reconstrução de uma identidade mais resiliente, mais forte. Traduzindo um pouco aqui, rompimento aqui na área da psicologia é fazer com que você desenvolva novas habilidades, coisas que você não sabia que você poderia fazer e agora você consegue fazer a partir da mudança de comportamento. E aí você enfrenta situações, reconstrói a sua vida e se torna uma pessoa mais resiliente e mais resistente aos problemas. Só que a gente não veio aqui para falar sobre psicologia e nem sobre mundo corporativo. A gente veio falar aqui sobre a área espiritual, sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida, amém?
Você está aqui? Você entende isso? Então a gente vai entender, eu peguei esses conceitos, tanto o significado da palavra, como o que se fala, o que é rompimento no mundo dos negócios e também na psicologia. Para quê? Para contextualizar naquilo que nós lemos em Romanos capítulo 2, versículo 2. O texto, o apóstolo Paulo, ele fala assim: não se conformem com esse mundo, não sejam conformados com as coisas desse mundo. Isso significa não apenas você aceitar, você não pode aceitar as coisas que esse mundo impõe. Mas muitas pessoas não aceitam aquilo que o mundo impõe, não aceitam, acham errado, acham que é uma coisa muito ruim, mas eles começam a pegar a forma desse mundo. Eles começam a entrar no ritmo desse mundo. Não aceita, mas acaba entrando na dança. Você está me entendendo? Se conformar não é apenas você, ou não se conformar, não é apenas você não aceitar, mas você não tomar a mesma forma. Você não entrar no mesmo rótulo que esse mundo quer colocar na tua vida. E isso se chama romper os pensamentos e as atitudes que esse mundo ensina para você, que você às vezes ouviu da cultura que você recebeu, da cultura dos seus pais, da cultura dos seus amigos, da cultura vigente aonde você mora. Todas essas informações que você recebe, esses pensamentos, essas atitudes, esse comportamento, você rompe com todas essas coisas a partir da fé que você tem na palavra de Deus. É por isso que o apóstolo fala: não se conformem com as coisas desse mundo, mas transformem a sua mente por meio da palavra de Deus, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Então, sabe, muito antes, sabe, existe um termo, alguns anos foi muito falado, mas ainda tem muitas pessoas que falam sobre isso, que se chama crenças limitantes. Muitos coaches, muitos gurus, psicólogos, pessoas, palestrantes, até mesmo no mundo corporativo e também dentro da igreja, falam sobre esse termo, crenças limitantes. Só que presta atenção, muito antes de coaches ou de psicólogos falar sobre isso, sobre romper crenças limitantes, o apóstolo Paulo já falava isso. A palavra de Deus já falava sobre isso. Já estava escrito lá, quando nós lemos lá no texto: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não acreditem em coisas que vocês escutam as pessoas falarem e fica preso nessas coisas, nessas crenças que o mundo estabelece para você e você acaba vivendo. Você acaba se colocando nessa forma mundana, que às vezes você acha que você não está, mas você está no mesmo ritmo. E você tem que romper isso, você tem que romper essas crenças que te limitam. Porque não é você fazendo as coisas que o mundo mostra para você fazer que você vai dar certo, meu irmão ou minha irmã. Não é você fazendo as coisas que todo mundo fala, que todo mundo faz, que todo mundo ensina, que não tem problema, que todo mundo fala que não tem problema, que vai dar certo. Não é isso, é você fazer a vontade de Deus, que as coisas vão começar a acontecer do jeito melhor para a sua vida. Uma das coisas que nós ouvimos na primeira mensagem do mês passado, primeiro domingo do mês, falando sobre projeto de vida, que o Andrei trouxe para nós a mensagem: se você quer alcançar coisas diferentes, faça de forma diferente. E aí ele estava falando sobre a rotina de oração,
de propósito, nós colocamos aquela mensagem. Por quê? Porque nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E ter intimidade com o Senhor de uma forma diferente, não da mesma maneira que a gente fazia no passado. Por quê? Porque Deus quer que a gente se aprofunde cada vez mais na presença dEle. Deus quer que a gente mergulhe nas águas profundas, e não fique andando apenas na beirada da água. Precisamos fazer sempre diferente. Você está me entendendo? E isso faz com que a gente alcance o romper dessas crenças limitantes. Então a gente vai ouvir muito falar sobre essa palavra rompimento. Vamos falar muito sobre essa ideia, sobre ideias e conceitos que nós aprendemos com o mundo. Que nós acabamos recebendo do mundo de forma não que a gente queria receber, não que nós falamos que era legal, que era mais importante do que a palavra de Deus, não, nada disso, mas a gente acabou entrando no ritmo desse mundo. E muitos conceitos, muitas ideias que o mundo ofereceu, e a gente acabou aceitando, e a gente acabou tomando para nós, como uma verdade absoluta. E isso trouxe prejuízo para as nossas vidas. Só que Deus quer romper todas essas coisas em nome de Jesus. E a gente vai falar muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso nos 12 primeiros cultos de domingo, a começar desse. E fazendo as contas, os 12 primeiros cultos de domingo vai terminar na ceia do mês de março. E a gente vai fazer essa trajetória, não vai ser só eu que vou pregar, mas nós vamos fazer essa maratona, e eu te convido a você fazer essa maratona junto comigo, amém? Então, para começar, nós vamos falar sobre duas ideias, hoje. A primeira, presta atenção nessa frase: podemos vencer qualquer situação sozinhos, se Deus nos ajudar. Qual que está o erro nessa frase? É fácil, né? Sabe que muitas pessoas, elas ainda não entenderam que se elas creem no Senhor Jesus, se elas se entregaram para Cristo, creio que Jesus é o Filho de Deus para alcançar a salvação da vida delas e se tornar filho de Deus, essas pessoas ainda não entenderam que elas fazem parte de um corpo chamado a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, cada membro não consegue vencer sozinho. O mundo tem colocado uma ideia errada na cabeça de muitas pessoas. E essa ideia é: você não precisa da igreja para você conseguir seus êxitos, conseguir as suas conquistas. Eu sei que a gente tem os nossos projetos, nossas ideias, nossos empreendimentos, e a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai desenvolver essas coisas para crescer na área, no nosso trabalho, dentro de casa, na nossa família. Eu sei disso, que cada um tem que arregaçar as mangas e trabalhar em cima disso, amém? Eu sei disso. Mas, amados, presta atenção, se nós temos aliança, nós vamos ajudar uns aos outros em oração, para que nós alcancemos o êxito naquilo que nós precisamos, porque a palavra me ensina que a sua vitória vai ser a minha vitória, aquilo que você vai se alegrar, eu também vou me alegrar, assim como aquilo que vai te trazer tristeza, trazer choro, eu também vou chorar.
Nós precisamos entender que apesar de nós trabalharmos, produzirmos e vivermos as nossas vidas isoladamente, nas nossas casas, nossos empreendimentos, no nosso trabalho, enfim, nós podemos juntos orar uns pelos outros nesse sentido, para alcançar essa vitória. Porque isso vai trazer crescimento. Não apenas para você que vai crescer, mas para mim que estou orando para você crescer. Onde que eu quero chegar? Eu vou trazer aqui um texto como exemplo para você. Que está em Lucas capítulo 5. Porque a ideia que o mundo oferece para as pessoas, que nós não precisamos ter aliança, essa ideia, esse conceito tem que ser rompido na nossa vida esse ano. Lucas capítulo 5. Eu vou ler aqui, aí você vai acompanhando. E aconteceu que, apertando a multidão, quem que estava sendo apertado aqui? Jesus. Apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mar da Galileia, né? Que não é um mar, mas na verdade é um lago. Versículo 2: E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então aqui no versículo 2 diz que 2 barcos estavam juntos à praia, porque eles já haviam voltado da pescaria pela madrugada. Diz aqui que eles estavam lavando as redes, ou seja, lavando, limpando para guardar a rede, porque eles já tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada, e estavam lá na praia, terminando o serviço, que não conseguiu nenhum êxito. Aí versículo 3, e entrando num dos barcos, Jesus entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. Então um dos barcos era de Simão, que era o Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro e falou: dá para você se afastar um pouco da praia, porque eu quero falar para essa multidão, só que eu tenho que ficar um pouco longe dessa multidão. E Pedro não estava fazendo nada, na verdade estava cansado, eu imagino que estava cansado de tentar pescar e não conseguir nenhum peixe, mas mesmo assim ele foi atencioso e fez o que Jesus pediu. E ficou ouvindo Jesus falar para a multidão dentro do barco dele. Versículo 5. Não, versículo 4. E quando acabou de falar, né, Jesus, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quer dizer, ele acabou de voltar e Jesus pediu para ele agora, ele terminou, não estava mais falando com a multidão, agora ele queria fazer o quê? Uma coisa diferente. Eu imagino que Jesus sabia o que era pescaria, mas ele não era pescador, ele era carpinteiro. Ele quis fazer uma coisa diferente com aquele homem. Falou: vamos mais para o mar alto, mais para dentro do mar, e lance as redes. Eu imagino que Pedro pensou: esse cara não sabe nada de pescaria. Esse cara não sabe nada de pescaria, porque todo mundo sabe que a pescaria se faz à noite. E eu imagino que Jesus também sabia disso, mas se fez de tolo. Mas mesmo assim, diz aqui no versículo 5, respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Então o milagre acabava de acontecer. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram,
e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E aqui que eu quero frisar a vocês. A importância de você ter pessoas aliançadas com você para fazer algo junto com você. E quando a gente fala isso, eu estou falando, é claro, não apenas na questão, uma questão espiritual, uma questão ministerial, porque a igreja, ela é formada por pessoas que faz a obra no reino de Deus juntas. Se você ainda pensa que a obra de Deus é feita pelo pastor que prega, você está redondamente enganado. Se você acha que a obra de Deus é feita pelo pessoal que toca aqui, que canta, ou que faz alguma coisa, não. A obra de Deus é feita pela igreja, e a igreja precisa estar aliançada para fazer esta obra. Se não existe aliança naqueles que fazem parte da igreja de Cristo, a obra ela não é feita. Simples assim. Mas eu não estou falando só na questão ministerial, estou falando também em outras questões, porque eu quero orar por você, para que você seja próspero, eu quero orar por você, para que você seja liberto, eu quero orar por você, para que você seja curado, e isso acontece, na igreja, é no corpo de Cristo, é quando o corpo de Cristo funciona. E isso vai acabar funcionando para o seu bem, lá na tua casa, lá na tua empresa, lá com os seus familiares, lá diante dos seus amigos, na sua vida. A aliança, ela precisa acontecer, ser algo visível, ser algo efetivo no corpo de Cristo. Esses homens aqui já estavam com o barco já atracado. Eles já tinham tentado pescar e não conseguiram nada. Era um conjunto, era como se fosse uma sociedade. João, André, Simão, Pedro, e quem mais? Tiago, né? Era como se fosse uma corporativa de pescadores. E eles precisavam ter aliança. Agora, presta atenção. Eles sabiam muito bem que aquele momento em que Pedro começou a ir mais para perto, aliás, mais para o mar adentro, eles começaram a pensar, o que Pedro está fazendo? Porque a gente acabou de chegar, a gente não pescou nada, o que ele está fazendo com esse homem lá no meio do mar? O que ele vai fazer? Mas eles ficaram lá, eles não foram embora. Está vendo aqui o detalhe da palavra? Eles não foram embora. Eles ficaram esperando, prestando atenção naquilo que Pedro iria fazer, porque a gente tem que ver o que ele vai fazer. Nós não podemos deixar o Pedro desguarnecido. Você está me entendendo, igreja? A partir do momento que eles perceberam alguma coisa diferente, que Pedro jogou a rede, a gente não conseguiu pescar durante a madrugada, que é a hora certa, por que Pedro está jogando de novo o mar, a rede ao mar? Mas eles ficaram lá. Eles não falaram, o Pedro está louco, vamos embora, vamos deixar ele perdão a palavra, se lascar sozinho. Eles não foram embora, eles só ficaram prestando atenção. Aí quando eles perceberam o que aconteceu, e aqui diz que Pedro e Jesus, né, Simão e Jesus, nesse momento ele ainda não se chamava Pedro, né? Simão e Jesus fizeram sinal para que eles pudessem socorrer, porque era tanto peixe que estava entrando naquele barco que eles estavam quase se afundando. E eles foram e socorreram. A aliança, ela serve para isso, para um socorrer o outro. Então, quando eu me preocupo comigo, para as coisas que eu preciso fazer, eu também tenho que parar um pouco, mas e fulano de tal, e ciclano, e o meu irmão, minha irmã lá na igreja, o que está acontecendo com a vida dele? Eu não sei o que está acontecendo, pelo menos eu vou orar por eles. Você está me entendendo, igreja? Só para completar aqui a leitura
partir do versículo 8 em diante. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Precisamos romper com essa ideia de que nós podemos servir a Deus sozinhos, que nós podemos crescer sozinhos, que nós podemos fazer as coisas sozinhos, que nós podemos, vamos nos esvaziar dessa vaidade, desse orgulho e falar: não, eu posso, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu aconteço. Para de ficar pensando nisso e pensa que você faz parte de uma coisa muito maior, de uma pessoa muito maior, que é Jesus Cristo, porque você faz parte do corpo de Jesus. E sem Jesus nós não somos nada. Amém? Glória a Deus. Então, Pedro, ele obteve um rompimento no seu negócio, quando ele decidiu usar um conceito espiritual que já é muito conhecido, que é a aliança com os seus próximos. Que é você usar essa ferramenta, essa potência chamada aliança. Agora a segunda ideia, segunda coisa que a gente precisa romper também. Presta atenção nessa frase agora. Já sabemos tudo o que precisamos para transformar a nossa vida. E nos momentos difíceis, já não temos mais o que ouvir. Será que isso acontece algumas vezes na nossa vida? Porque às vezes a gente acha que a gente já sabe de tudo. Que a gente de tudo que a gente precisa saber na nossa vida para que a gente possa ter benefícios na nossa vida, a gente já sabe. E aí a gente não busca por coisas novas. Esquece que existe uma coisa chamada renovação da palavra, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu não preciso ficar indo todos os cultos. Eu não preciso ir a todos os congressos. Eu já fui no congresso abençoado lá 3 anos atrás, eu não preciso ir de novo. Por quê? Para quê? Eu não preciso participar de uma escola de casais, porque o meu casamento está tudo bem. Pensa você que está tudo bem. Pergunta para a pessoa que está com você no seu casamento, se realmente está tudo bem. Eu não preciso disso. Tudo que eu preciso, eu já sei. Você já ouviu isso em algum lugar? Eu poderia perguntar assim: você já falou isso alguma vez? E o pior ainda é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente acha que aquilo que está sendo falado para nós não serve para nós. Por quê? Porque o meu momento é totalmente diferente daquilo que a pessoa está falando. A minha situação é totalmente diferente daquilo que a pessoa está ensinando. Pois bem, vamos entender aqui, usando outro texto também, que é bem parecido, mas foram ocasiões diferentes. No livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, a partir do versículo 3. Vai acompanhando a leitura, então. A partir do versículo 3 de João, capítulo 21. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Então, resumindo, aqui, Pedro estava lá no Mar da Galileia também, estava lá na região da Galileia. Nesse momento, Jesus já havia sido morto na cruz do Calvário, mas já havia sido o quê? Já havia ressuscitado. Ele já tinha ressuscitado.
Só que nesse momento Pedro estava tão angustiado que ele resolveu voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, voltar a pescar peixes. E aí as pessoas que estavam com ele, os discípulos que estavam com ele, falaram que iam acompanhá-lo. Não, nós vamos também. E foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. Você percebe que é bem parecido com o que a gente já leu? Isso já havia conhecido, já havia acontecido com eles. Saíram para pescar, mas nada apanharam. E aí no versículo 4 diz: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Amados, esse que é o detalhe fundamental, porque às vezes Deus está expondo na nossa frente o que nós precisamos ouvir e ver, mas nós não vemos. Nós fechamos os nossos olhos. Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Nós fechamos os nossos olhos. Não é dar aleluia porque nós fechamos os nossos olhos, dá aleluia para acordar alguns aí, né? Nós fechamos os nossos olhos e não vemos aquilo que Deus está praticamente esfregando na nossa cara. Jesus estava lá naquela manhã, se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram, talvez porque estavam longe, porque eles estavam no mar alto, tentando pescar alguma coisa, e eles não reconheceram que aquele homem lá na praia, lá no finalzinho, na praia, bem pequenininho lá, aquele homem, era Jesus, talvez estava muito longe. Só que aqui diz no versículo 5, disse-lhes, pois Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Talvez ele gritou da praia para os que estavam lá no barco, lá dentro do mar. E eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, então, e achareis. Eu fico pensando assim, eu fico pensando assim, os pescadores, o Pedro, Tiago, João, ou pelo menos só o Pedro, ele poderia ter pensado, eu já ouvi isso em algum lugar. Meu Deus do céu, isso já aconteceu comigo. O que eles fizeram? Ele falou, lance a rede para o lado direito do barco e achareis. Eles lançaram, pois, e já não podiam tirar a rede, pela multidão dos peixes que eles conseguiram pescar. Glória a Deus. Diz que eram 153 grandes peixes. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, ele colocou a túnica dele e lançou-se ao mar, e foi em direção a Jesus. Todos os discípulos, eles foram surpreendidos com uma orientação aparentemente sem sentido. Por que sem sentido? Porque estavam de madrugada, não tinham pescado nada, e uma pessoa lá da praia está falando, joga para o lado direito, mas ele não estava dentro do barco, ele não teria condição de orientar os pescadores que estavam dentro do barco. É uma orientação totalmente sem sentido, mas eles resolveram obedecer, e aqui que está a grande sacada. Algumas pessoas gostam de falar a chave do negócio, a chave que abre o nosso entendimento para essa mensagem. Às vezes a gente não precisa entender direito o que está sendo pedido para nós, basta nós obedecermos, porque a revelação ela vem depois que os discípulos viram que era Jesus, depois que Simão Pedro lembrou, poxa vida,
Ele fez a mesma coisa comigo lá atrás, lá no começo do ministério dele. Ele fez a mesma coisa, como que eu não entendi que era Jesus falando conosco? Como que eu não entendi? Às vezes a gente não entende de imediato, mas nós precisamos obedecer mesmo assim, porque a revelação, nós recebemos a revelação por Jesus através do rompimento da nossa fé. O romper a nossa fé para aquilo que Ele fala. Sabe o que é romper a fé? A gente fazer as coisas que não tem sentido nenhum. Que não tem sentido nenhum. Uma vez eu falei para a pessoa, olha, eu recebi um ensinamento, uma vez da minha pastora, eu nunca esqueci disso. Se o seu líder mandar você plantar um alface de cabeça para baixo, você obedece e planta. Tem sentido isso? Não tem. Mas não é para ter sentido. A fé, ela não trabalha pelo sentido lógico, ela trabalha de forma sobrenatural, porque é por isso que se chama fé. Você está entendendo? Então, aqui nós estamos vendo que Jesus, Ele deseja romper a nossa percepção espiritual. Ele quer romper o nosso olhar fechado para as coisas espirituais, porque nós estamos vendo, nós estamos muito fechados para as coisas espirituais, porque queremos ver o lógico, queremos ver as coisas racionais, as coisas de forma inteligente, de forma racional, mas Deus quer fazer coisas extraordinárias, e Ele vai fazer isso com uma revelação da palavra dEle, Ele falando e nós executando. Todos nós precisamos disso, todos nós precisamos entender aqui, olha, presta atenção onde que eu quero chegar. Quanto tempo que aqueles homens, alguns aqui, andaram com Jesus desde o começo do ministério dele. Jesus ensinou a multidão, mas ensinou esses homens também. Quantas vezes esses homens ouviram Jesus falar, ensinar, falar por parábola, falar às vezes por enigma, mas ele sempre explicava, ele sempre os fazia entender, porque eles eram os discípulos. Quando ele falou para a grande multidão, disse para a grande multidão a parábola do semeador, a grande multidão ouviu aquela parábola, mas só os discípulos puderam chegar perto de Jesus e falar: Senhor, explica para nós aquela parábola que o Senhor ensinou. E Jesus ensinou e explicou. Então, quantas vezes aqueles homens ouviram as palavras do Mestre, mas no momento crítico da vida deles, em que eles haviam perdido o Mestre, Jesus havia morrido, eles estavam sozinhos, Pedro havia acabado de negar Jesus, acabado de perder um dos amigos dele, que é Judas Iscariotes, porque traiu Jesus e se matou. A situação não estava fácil, eles estavam com medo, e no momento crítico da vida deles, eles resolveram fazer o quê? Pescar, voltar a fazer as coisas antigas, em vez de estar atentos para receber uma nova revelação de Deus, porque Jesus já havia falado: eu vou morrer, eu vou ser entregue para os fariseus, para os sacerdotes, para os gentios, eu vou morrer na cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus havia falado para eles esqueceram disso. Então, quantas vezes nós achamos que sabemos as coisas, eles sabiam disso também, porque eles receberam essa informação. E quantos de nós recebemos uma informação legal da palavra de Deus? O pastor pregou legal, olha, que palavra bonita que o pastor trouxe, guardou aquela informação, mas aquela informação sem fé não é nada. Aquela informação sem obediência não significa nada.
Deus quer dar a revelação, e essa revelação vem pela fé da palavra dEle, e Deus vai romper isso nas nossas vidas, esse ano. Deus vai romper em nome de Jesus, porque é para isso que nós estamos ouvindo essa palavra, é por isso, amém? Então, para finalizar aqui, Jesus, Ele deseja romper nossa percepção espiritual das coisas. Ouvir, dar essa percepção espiritual. Porque por trás de cada situação difícil, há uma revelação a ser dada por Deus. Cada momento da nossa vida que a gente acha difícil, complicado, de luta, de conflito, de crise, Deus, Ele tem uma revelação para que a gente continue o caminho que nos é proposto. Foi o que nós ouvimos no culto da virada. Deus não nos chama para ficar parados. E no momento de crise, no momento de dificuldade, às vezes a tentação que nós temos é de ficar parados, é de não avançar, é de ficar quieto. Não, me deixa quieto aqui, não quero fazer nada, porque eu estou sofrendo, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, estou chateado, eu não quero fazer nada. Há quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas que pararam de trabalhar na igreja, por quê? Porque ficaram chateados, porque ficaram tristes, porque ficaram magoados, e pararam, estagnaram. A tentação é ficar parado, mas Deus não nos chamou para ficar parados. Deus nos chamou para avançar. E nós só podemos avançar pela revelação que Deus vai nos dar. Porque um povo sem visão de Deus, um povo sem revelação do Senhor, ele se perde. A palavra de Deus nos ensina isso. Então Deus, Ele vai dar essa revelação, Ele vai abrir os nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos os caminhos que nós precisamos trilhar. Os caminhos, na verdade, é um caminho só. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Só que a gente precisa enxergar o passo que a gente vai dar. O que a gente vai fazer? Qual que vai ser a nossa atitude? Qual vai ser o nosso comportamento? Porque se é uma coisa que a gente precisa transformar, como nós lemos no texto inicial, renovar o nosso entendimento, transformar a nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se é uma coisa que a gente precisa fazer, é romper com algumas ideias erradas, que às vezes a gente acabou deixando ficar enraizado na nossa vida. Amém? Eu quero orar com você. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Digno de toda a honra, glória e louvor. Aleluia. Santo é teu nome. Eu gostaria que você fizesse sua oração aí no seu lugar, e eu quero orar por você também. Ore ao Senhor, peça: Senhor, eu quero ser o meu pai, uma pessoa totalmente diferente esse ano. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, Senhor, totalmente, e faça com que a minha vida seja o receptáculo da sua vontade aqui na terra. Faça a sua oração, comece a falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos ensinando, Pai, que precisamos romper com ideias, com conceitos que não vão fazer a gente crescer, que vão querer, esses conceitos, essas ideias vão querer fazer a gente ficar parado, estagnado no mesmo lugar, sem crescimento, sem mudança, sem movimento. E nós estamos começando a aprender, Senhor, sobre conceitos que vamos romper. O primeiro deles que nós falamos, o conceito de que nós sozinhos podemos fazer qualquer coisa, assim como não podemos fazer nada sem o Senhor, Jesus.
porque a tua palavra diz: sem o Senhor nós não podemos fazer nada, somos os ramos que estamos enxertados nessa videira chamada videira verdadeira, que é Cristo. Mas também nós precisamos uns dos outros, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros, não apenas em oração, mas também em colaboração, em ação também. Pai, nós estamos ouvindo também, ó Deus, que precisamos da revelação que vem do Senhor, e essa revelação vem da Tua palavra. Precisamos obedecer a Tua voz. Não tem como a gente continuar fazendo coisas novas com conceitos antigos, Pai. A Tua palavra diz que o vinho novo está sendo derramado, e queremos ser, Senhor, odres novos também, Pai. Em nome de Jesus oramos, ó Pai, para que o Senhor renove, meu Pai, a nossa visão espiritual, e que nós tenhamos, Senhor, a revelação da Tua palavra, a revelação do Teu querer, Senhor, e sermos obedientes a isso, Senhor, mesmo que a gente não entenda o porquê que o Senhor está mandando a gente fazer tal coisa. Precisamos ser obedientes, ó Deus. Oramos, ó meu Pai, eu oro, meu Pai, por mim e pela igreja. Oramos, ó Deus, porque só dependemos de Ti, Pai. Não podemos depender de nós mesmos, não temos condição nenhuma, mas o Teu Espírito Santo vai nos guiar, vai nos capacitar. Aleluia, santo é o Teu nome, Pai. Obrigado, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Santo é o Teu nome. Aleluia, amém, amém. Aplauda o Senhor, Deus. Toda honra e glória ao nosso Deus.